A questão de um único grupo controlando vários clubes de futebol já virou algo habitual, já virou algo que faz parte do dia a dia do futebol. E por um lado até faz sentido exatamente essa ideia de você ter um único dono controlando vários clubes de futebol, porque todo mundo consegue se beneficiar de algo e crescer junto. Vocês dividem estrutura, dividem técnicos, dividem uma rede de scouting que consegue analisar de maneira mais exata as melhores contratações para cada um dos clubes e como eles podem compartilhar esses talentos e informações de treinos, de análise de dados, que seja. É uma estrutura feita para que todos os clubes possam sim crescer juntos. E a gente tem alguns casos disso sendo aplicado na prática e trazendo resultados positivos. Um que eu gosto de trazer com muita frequência aqui nos vídeos é o caso do Tony Bloom, que é o dono do Brighton, da Premier League, do Union Saint-Gilloise, da Liga Belga, e do Heart of Midlothian, da Liga Escocesa, no qual eu fiz um vídeo inteiro dedicado a explicar por que o Hearts está conseguindo bater de frente com o Celtic e com o Rangers nessa temporada. Isso parte exatamente de como o Tony Bloom costuma gerir os seus clubes. Ele leva essa questão de dividir as estruturas ao pé da letra e faz com que todos os seus clubes se beneficiem de uma estrutura, se beneficiem da rede de scouting que ele construiu ao longo da carreira e ajudou a salvar o Brighton, um clube que ele é torcedor declarado, que ele é apaixonado pelo clube, então ele assume o clube numa situação não só financeira, mas esportiva, terrível e ajuda eles a chegarem na Premier League. Então começa a fazer isso com outros clubes ao redor da Europa. Ele chega no Union Saint-Gilloise, lá na Bélgica, e faz com que eles vençam o seu primeiro título de liga em 80, 90 anos, não me lembro exatamente. Agora, assume ali também uma parcela do Hearts of Midlothian e faz com que o clube também ascenda dentro do futebol escocês, esteja disputando o título nessa temporada, ainda sendo líder no momento da gravação desse vídeo, na frente de Rangers e de Celtic a poucas rodadas do fim do campeonato escocês. Ele realmente criou um sistema saudável em que todos os seus clubes se beneficiam da rede de scouting que ele criou e que realmente busca ali entender como individualmente cada um desses clubes pode se beneficiar de jogadores, pode se beneficiar de scouting, pode se beneficiar da estrutura completa que ele tem a oferecer. Um outro caso desse sistema de multiclubes funcionando é o do dono do Brentford, o Matthew Brennan, que além de ser dono do Brentford FC na Inglaterra, também é dono do FC Midtjylland, da Dinamarca. No caso, ele vendeu a sua parcela do Midtjylland em 2023, mas de 2014 a 2023 controlou ali o clube dinamarquês e ainda tem uma ligação muito forte entre os dois clubes. O fato é que ambos os clubes se beneficiavam muito exatamente da mesma forma como o Brighton, de uma rede de scouting extremamente complexa e que ajudava ali a entender como reforçar os dois clubes. Você vê muitas transferências nas janelas de um clube para o outro, mas não de uma maneira de um clube estar usando o outro como fazenda ou algo assim, só que de uma forma em que você via ambos os clubes trocando jogadores de maneira construtiva, jogadores que poderiam agregar valor ao Brentford da mesma forma que, fazendo um movimento contrário, traziam e agregavam algum valor ao Midtjylland, que venceu o campeonato dinamarquês durante esse tempo, e o Brentford também ascendeu das divisões inferiores para a Premier League e se tornou um clube estável na primeira divisão da Inglaterra. Então a questão de multiclubes, a questão de um mesmo dono, de uma mesma empresa controlando vários clubes, pode sim ser algo benéfico e que consegue trabalhar em conjunto para que esses clubes se desenvolvam juntos e individualmente tenham prosperidade. O problema é que esses casos que eu trouxe aqui são exceção à regra, eles não são a regra de fato. Na grande maioria das vezes, a questão dos multiclubes é algo mais danoso, é algo que mais fere os outros clubes que não são o principal ativo da empresa do que realmente trabalham para construir algo em conjunto. Atualmente no mundo a gente tem várias divisões de multiclubes, só que no vídeo de hoje eu quero focar exatamente em 3 que para mim são claramente ali as mais danosas ao sistema do futebol. E aqui eu tô falando da Blue Co, a estrutura do Chelsea, a estrutura do Evangelos Marinakis, que controla 3 clubes, o Forest, o Olympiacos e o Rio Ave, e talvez a mais famosa de todas nessa questão, que é a estrutura da Red Bull no futebol. O primeiro caso que eu quero conversar aqui com vocês é o da Blue Co, que é a empresa do Todd Boehly que controla tanto o Chelsea quanto o Strasbourg da França. O Strasbourg é um clube que muita gente pode não conhecer, exatamente porque ele não tem tanta essa tradição recente aqui no futebol, mas lá na França ele é um time muito tradicional, especialmente na região de Alsácia, que é da onde o clube vem, e também ele é o único clube ali da região, o único clube relevante, pelo menos, ali da região. E desde a chegada da Blue Co, a gente tem que trazer claro que o Strasbourg conseguiu
muitos méritos que ele não poderia sonhar antes. O principal é uma estabilidade na primeira divisão francesa. Ele se tornou um clube que fica e disputa a primeira divisão francesa e ano a ano disputando cada vez posições mais altas e sonhando com competições europeias. Nessa temporada mesmo, eles estão nas quartas de final da Conference League, podendo sonhar com um título europeu. Fizeram uma grande campanha na fase de liga e atualmente vão enfrentar o Mainz nas quartas de final e vão decidir o confronto das quartas de final em casa, e vão definir todos os confrontos em casa até a grande final. Sem falar que a questão dos gastos mudou muito a posição do Strasbourg também, porque antes da chegada da Blue Co, a gente tá falando de janelas bem mais modestas, em que o clube gastava 8, 10, 12 milhões de euros em contratações, e com a chegada da Blue Co e o dinheiro do Todd Boehly, o clube passou a gastar coisa de 60 milhões de euros, 70, 80 milhões de euros por janela, mas não sendo um gasto completamente irresponsável, e sim um gasto financeiramente responsável, porque vem atrelado a vendas que compensam esses valores. Então o clube consegue gastar muito mais e ao mesmo tempo consegue arrecadar muito mais também, melhorando ali a saúde financeira do Strasbourg. O grande problema é exatamente o que veio com esse poder financeiro do Strasbourg, porque um fato é que ele virou basicamente um time satélite do Chelsea. Quando você pega as médias de idade da Ligue 1, a primeira divisão francesa, eles são o clube com a menor média de idade disparado. Eles têm uma média de idade de 21,3 anos, sendo 2 anos em média ali mais novo do que o Paris Saint-Germain, que é o próximo da lista, com 23,3. E isso fica evidente quando você passa a olhar para as janelas de transferência do Strasbourg. Você começa a perceber ali a quantidade de jogadores envolvendo o Chelsea. Muitas das contratações, muitos dos jogadores que são contratados do Chelsea, né, que tem exatamente essa estratégia de jogar a rede no mar, pegar todo o peixe que pode e torcer para algum dar certo, significa que esses jogadores, na sua grande maioria, não vão ter espaço no elenco principal do clube. Então, eles pegam esses jogadores e colocam para jogar no Strasbourg da França. Então você pega fotos como essa daqui de janelas de transferência inteiras de jogadores sendo emprestados do Chelsea pro clube francês. Claro que, para ser justo, eles não contratam só jogadores do Chelsea. Você vê outros jogadores vindo pro clube, mas muitos deles ainda são ligados ao Chelsea de alguma forma, como é o caso do Júlio Enciso, que veio por contrato pro Strasbourg, mas ainda assim tem uma ligação ali com o Chelsea. A mesma coisa com o Valentim Barco, do Brighton. E reparem também nas idades, são todos jogadores jovens, exatamente esse estilo de contratação do Chelsea, de pegar jogadores jovens, ver se eles vão dar certo e daí trazer pro time principal. E quando esses jogadores começam a despontar, começam a se destacar no clube, eles são trazidos, eles são devolvidos pro Chelsea. Um caso muito grande aqui é o do Andrei Santos, o meia brasileiro, que provavelmente vai estar na Copa do Mundo, se ele não tiver nenhuma lesão. Até lá, muito provavelmente o Andrei vai representar a seleção brasileira na Copa. Ele fez exatamente esse processo. Foi contratado pelo Chelsea, emprestado para o Strasbourg e depois devolvido para o Chelsea quando atingiu uma maturidade. E exatamente aí que está o grande problema dessa relação Chelsea-Strasbourg, porque por mais que o clube de fato tenha melhorado, tenha se tornado um clube que disputa competições europeias, um clube financeiramente saudável, que briga nas primeiras divisões, o clube basicamente se transformou numa fazenda pro Chelsea. Eles não conseguem mais desenvolver jogadores próprios, eles não se tornam, não criam mais uma identidade para que os torcedores possam se apegar. E a gente tá falando de um clube que tem uma torcida muito grande. Quando eles estavam nas divisões inferiores, na quinta, na quarta, na terceira divisão, eles quebravam recordes de audiência, de encherem o estádio do Strasbourg nas divisões inferiores. Então é um clube com uma torcida muito apaixonada e que se torna muito difícil você criar conexão com os seus jogadores, de criar uma conexão com alguém, porque no momento que alguém começa a despontar, no momento que alguém começa a jogar bem, esse jogador vai ser imediatamente retirado e colocado no Chelsea. Então, por mais que você tenha essa melhora esportiva, por mais que você tenha todas essas questões, cria muito exatamente dessa essência, de uma das essências de você estar torcendo para o seu clube de futebol, que é se conectar com o jogador, ter um ídolo se transformando e crescendo dentro do clube, e não é algo que parece estar sendo desenvolvido na situação atual do clube francês. Agora, um outro caso que a gente talvez esteja mais acostumado, pelo menos aqui no Brasil, porque é uma realidade da gente estar vivendo isso no Campeonato Brasileiro, que são os clubes da estrutura da Red Bull. E aqui a gente tem um modelo até um pouco mais polêmico do que o que acontece com o Strasbourg na França, porque a Red Bull, diferente de grupos que compram clubes e tentam ainda manter ali uma continuidade, a Red Bull chega e basicamente reinventa tudo, o nome, o escudo, as cores, a identidade completa
do clube. Foi assim com o antigo Austria Salzburg, que hoje a gente conhece como Red Bull Salzburg. Foi assim com o Bragantino, que virou o Red Bull Bragantino, e com o RB Leipzig, já que eles não são o Red Bull Leipzig, né? Eles são só o RB Leipzig, que foi construído a partir da aquisição do modesto Markranstadt. Em todos esses casos, a ideia foi clara. Você tira completamente toda a tradição local, você apaga tudo isso para dar lugar para uma marca global. Só que ao mesmo tempo é até engraçado pensar como ninguém executa esse modelo tão bem quanto os clubes da Red Bull vêm fazendo ultimamente, porque os clubes da Red Bull em todas as suas situações se tornaram exatamente o que eles precisavam se tornar. A gente tá falando de clubes que eram modestos. Aqui no Brasil, claro, você tinha um clube com uma certa história, o próprio Bragantino era um clube com história, mas um clube que tava preso ali num status de relevância há muito tempo. Os clubes, no caso da Alemanha, no caso da Áustria, também estavam passando por suas próprias dificuldades no momento da aquisição por parte do grupo da Red Bull. E desde a chegada deles, o grupo da Red Bull transformou o Salzburg num clube multicampeão austríaco. O RB Leipzig, apesar de não ter conquistado uma Bundesliga, ganhou uma Copa da Alemanha, uma Pokal, e disputa frequentemente a Liga dos Campeões, algo inimaginável para o seu antecessor. E o Bragantino também é um clube completamente estável na primeira divisão, chegou em final de Copa Sul-Americana, acabou perdendo para o Atlético Paranaense, mas chegou em final de competição sul-americana. É um clube que está frequentemente se classificando para as competições aqui da América do Sul, chegou a disputar também Libertadores. Então, eles elevam sim o patamar dos seus clubes, um caso até parecido com o do Strasbourg. Só que, ao mesmo tempo, isso vinha ao custo ali de matar, de destruir a tradição dos clubes que eles assumem, exatamente para criar essa cultura, criar essa grande fazenda compartilhada, numa estrutura até diferente de como o Chelsea faz, de ter um clube ali para fomentar esses jogadores e levar para o clube principal. A Red Bull tem essa grande rede de jogadores em que eles trabalham, evoluem, desenvolvem esses jogadores para vender para outros clubes. E essa estrutura de clube fazenda é algo que já existe no futebol, a gente não tá aqui negando o fato. Muitos clubes evoluíram e prosperaram buscando jogadores, né, mais baratos que eles podem desenvolver, potencializar e vender para outros clubes e então conseguir lucrar em cima disso, já que não tem a capacidade de receita de talvez dos gigantes, né, por direito de transmissão, por torcida, que seja. Mas o fato é que esses clubes eles ainda têm e conseguem manter e construir uma identidade com a sua torcida, com a sua cidade. O próprio caso do Brighton, eu acho que é um grande exemplo, porque ele é um clube que se desenvolveu exatamente dessa maneira com a chegada do Tony Bloom. É um clube que pega jogadores ali quando estão em baixa, paga mais barato neles, potencializa esses jogadores e depois vende eles muito mais caro. Só que ainda assim, se você olha pro elenco do Brighton, você encontra jogadores ali que têm uma conexão com a torcida, jogadores ali que são elencos, que são ídolos do clube, que fizeram história jogando várias temporadas por lá. Você tem o Pascal Gross, que virou um ídolo, querendo ou não, do Brighton. O Lewis Dunk, o zagueiro. Você tem jogadores que criam uma identidade, passam muito tempo, constroem ali essa visão de defender a camisa do clube mesmo, sendo uma estrutura mais modesta do que dos grandes clubes. Esses outros clubes não são feitos para isso. Eles são feitos exatamente para desenvolver e vender, e apenas isso. E aí entra o terceiro caso, e talvez o mais evidente, do quão danoso é, pra mim, essa questão dos multiclubes, ou de como pelo menos ela pode ser mais danosa, que é exatamente a questão do Marinakis e dos seus 3 clubes. A gente tá falando do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave de Portugal. Os 2 primeiros, pra você que tá vendo esse vídeo, podem ser muito mais reconhecíveis, a não ser que você seja português, aí obviamente você tá acostumado também a ouvir o Rio Ave. Mas é um clube que fora da realidade de Portugal não é tradicionalmente tão reconhecido mundialmente. Agora o Nottingham Forest é um clube campeão de Liga dos Campeões, é um clube que muita gente fez modo carreira no FIFA, pegando eles na segunda divisão, trazendo de volta pra primeira e ganhando o Champions de novo. O Olympiacos é um clube tradicionalíssimo, um clube, um dos grandes, né, um dos 4 grandes da Grécia, reconhecido internacionalmente. Então, são clubes que têm identidade, têm nomes, têm culturas próprias. E o Marinakis fez um ótimo trabalho, pra falar a verdade, em manter isso desde a sua chegada nos 2 clubes. E não só isso, mas também evoluir os 2 clubes esportivamente. O Olympiacos não só conquistou vários títulos gregos durante a gestão do Marinakis, como também conquistou o primeiro título europeu da história de um clube grego, a Conference League, o que botou, querendo ou não, o Olympiacos na história do futebol, o primeiro clube grego a conquistar um troféu europeu. O Nottingham Forest estava preso na segunda divisão por 14 anos. Um clube do tamanho do Nottingham Forest não condizia com o que estava acontecendo. E o Marinakis foi o cara que trouxe o Forest de volta
para a primeira divisão. E não só isso, mas sempre deixou claro que a ambição dele com o Forest não era só estar na primeira divisão, era de realmente tentar levar o Forest de volta às suas glórias passadas. E conseguiu fazer isso levando o Forest pela primeira vez em muito tempo para uma competição europeia, a Europa League, na qual eles estão agora disputando as quartas de final. Claro que isso não veio sem uma certa decadência no campeonato inglês, a gente está vendo o Forest passando um perrengue na Premier League na temporada atual, apesar de que com a vitória que eles tiveram recentemente sobre o Tottenham e os tropeços do próprio Tottenham e do West Ham, eles vêm melhorando, eles vêm se afastando ali da zona de rebaixamento e podem sonhar em focar um pouco mais ali na Europa League. Agora, o Rio Ave é o clube que tá pagando o pato pro crescimento, tanto do Forest quanto do Olympiacos. Porque o fato é que o Olympiacos é o clube do coração do Marinakis, é o clube que ele ama, que ele é torcedor. Então ele vai fazer um esforço extra para desenvolver e para que ele tenha sucesso. O Nottingham Forest é o clube da liga mais lucrativa do mundo, é o clube que tá disputando a liga com todos os holofotes, é o clube que tem o maior potencial dele arrecadar dinheiro. Então é óbvio que ele também vai trazer um foco pro Forest. Mas agora o Rio Ave é um clube que não tem todo esse peso, não tem um peso afetivo para ele e não tem nem de perto um peso financeiro para ele. E quando ele comprou o Rio Ave, ele prometeu de tudo. Ele prometeu investimentos, ele prometeu estabilidade, ele prometeu pagar as dívidas, prometeu fortalecer o elenco. E sim, o clube teve algumas melhoras estruturais, mas ainda vive com uma dívida ali de cerca de 20 milhões de euros e é um clube extremamente desorganizado e que perde cada vez mais a sua identidade com a torcida. E acho que um grande exemplo disso é o caso do Clayton e do André Luiz, os dois jogadores brasileiros que faziam parte do elenco do Rio Ave e eram responsáveis ali por praticamente todos os gols do clube. O André Luiz tinha 7 gols e 6 assistências, o Clayton tinha 10 gols e 4 assistências até janeiro dessa temporada. E considerando que atualmente na temporada o Rio Ave marcou só 31 gols, até o momento da gravação desse vídeo eles ainda são responsáveis por mais de 50% dos gols da temporada do Rio Ave, mesmo tendo saído em janeiro desse ano. E saíram exatamente pro Olympiacos. Então a gente tá falando dos dois jogadores que eram os principais artilheiros, os principais responsáveis pelo Rio Ave estar marcando gols na temporada e que mesmo sem jogar no clube desde janeiro, porque se transferiram pro Olympiacos, ainda são responsáveis por mais de 50% dos gols do clube, foram transferidos pro clube irmão deles, o Olympiacos. Além disso, quando você pega todos os jogadores que saíram do clube nessa temporada, seja na janela que aconteceu em agosto do ano passado, julho, agosto do ano passado e na janela que aconteceu agora em janeiro, 12 desses jogadores ou foram pro Nottingham Forest ou foram pro Olympiacos. Ou seja, o Rio Ave se transformou na fazenda pro sucesso tanto do Forest quanto do Olympiacos nas suas ligas nacionais, enquanto o Rio Ave em si vem se tornando cada vez mais uma bomba pronta para explodir, que nessa temporada conseguiu já ficar numa posição confortável, 10 pontos acima da zona do rebaixamento, novamente no momento da gravação desse vídeo, mas que por muito tempo esteve sofrendo e brigando, lutando seriamente contra o rebaixamento. E o Marinakis chegou com essa promessa exatamente de que iria mudar o patamar do clube, de que iria fazer os investimentos, de que iria pagar as dívidas, e até agora nada, e o clube parece, na verdade, perder suas principais peças para os seus irmãos no conglomerado ali do Marinakis. Exatamente esse é o meu grande problema com essa questão da rede de multiclubes que a FIFA, hoje pelo menos, não tá nem aí para tentar combater e que vai crescer cada vez mais. Um recente mesmo desses casos que eu trouxe é o caso da Blueco, mas o caso do Marinakis pode ser considerado recente também e cada vez mais estão surgindo essas empresas criando esse sistema porque é a melhor maneira de você desenvolver jogadores pensando num clube final. Se você tem um clube-alvo, um clube final, você consegue pegar jogadores de outras ligas, pegar clubes de outras ligas, na verdade, desenvolver seus jogadores lá e transformar esses clubes em fazenda, matando completamente qualquer ambição esportiva, qualquer conexão que a torcida possa ter com esses clubes, porque eles viraram meramente empresas, viraram meramente fazendas para desenvolver um clube final que você decidiu, porque é o clube que tem o melhor potencial financeiro para você. E o caso do Marinakis aqui para mim é o mais violento de todos, porque ele chega exatamente com essa promessa. E você tá falando de um sistema de 3 clubes em que um único clube é destruído, é jogado às traças para alimentar 2 clubes diferentes. Então eu não consigo nem imaginar, por exemplo, como um torcedor
hoje do Rio Ave deve se sentir nessa situação, porque você pega exemplos, como eu falei aqui, da Red Bull, você pega exemplos como do Chelsea, pelo menos eles mantêm os seus clubes B estáveis dentro das suas ligas financeiramente, buscando ali com que eles tenham alguma ambição que seja dentro das suas ligas. Claro que o objetivo final continua sendo vender e não tentar criar conexão com os seus torcedores, mas no caso do Rio Ave, no caso do Marinacques, o objetivo é realmente minar e parece que destruir, sabotar o próprio clube para conseguir tirar o máximo de jogadores ali, secar a mina o máximo que puder para poder fortalecer tanto o Forest quanto o Olympiacos. E do jeito que a gente tá vendo, cada vez mais multiclubes aparecerem, a gente tem casos até mesmo aqui no Brasil mais famosos, como o que vem acontecendo do John Textor, em que o Botafogo tá supostamente ali com uma dívida de 3 bilhões de reais do antigo Grupo Eagle. Eu não acho que essa situação vai mudar nos próximos anos. Na verdade, eu acho que ela só vai piorar. E a gente vai ver cada vez mais essa estrutura de multiclubes nascendo e minando vários clubes para tentar beneficiar um único. Porque eu acredito que casos como o do Tony Bloom, com o que ele faz com o Brighton, são casos extremamente raros e pontos fora da curva. A grande maioria dos casos vai ser como a Blue Co, a grande maioria dos casos vai ser como a Red Bull, ou como o que o Marinacques faz hoje com o Rio Ave, para sustentar os seus dois clubes. Mas aí tá o que pra mim é o câncer do futebol moderno, que é exatamente essa questão dos multiclubes. Eu quero saber, como sempre, a sua opinião, se você gostou, não gostou do vídeo, o que você tem a dizer. Eu sempre quero saber, então não esquece de escrever aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Amanhã a gente vai ter o vídeo tradicional conversando, né, o pós-rodada da Liga dos Campeões, falando sobre tudo que aconteceu nessas quartas de final, assim que ela se encerrar. Então não deixa de ativar o sininho aqui também pra você não perder nenhum vídeo que a gente tem pra soltar ao longo dessa semana. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.